Vivemos num mundo marcado pela dor, pelo sofrimento, pela decadência, pela incerteza, pela morte, em que não é só o homem que está em sofrimento, mas também toda a criação está em sofrimento. Poderíamos dizer que o mundo geme, o homem também geme, e muitas vezes até o coração do crente geme. É por isso que a palavra de Deus nos traz esperança no meio do caos instalado. Apocalipse, capítulo 21, o último livro da Bíblia, capítulo 21 e versículo 5, diz-nos: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me mais: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Estou-vos a ler este versículo porque este versículo diz-nos que Deus teve necessidade de fazer novas todas as coisas. Eu proponho-me aqui responder porque é que Deus teve necessidade de fazer todas as coisas. Teve necessidade de restaurar. Porquê? Porque o homem caiu, porque a natureza ficou sujeita à vaidade humana. E essa queda originou-se lá em Gênesis. Veja só, começamos no último livro da Bíblia e agora recuamos para o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, nós vemos que depois da criação de todas as coisas e finalmente da criação do homem, no versículo 31 diz assim que Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Veja, Deus criou tudo muito bom. Hoje olhamos para a natureza, já não a vimos no seu estado original. Hoje olhamos-nos uns aos outros e já não vemos os homens como eram originalmente. Originalmente foram criados santos, justos, bons. Diz a palavra de Deus que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje já não os vemos assim. A criação foi corrompida. Vamos ler como é que Deus criou o homem. E criou Deus o homem. Isto encontra-se no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Não só o homem foi criado justo, santo e bom, refletindo a imagem do próprio Deus, como lhe foi dada uma posição de autoridade sobre toda a criação, para que ele pudesse dominá-la, para que ele pudesse guardá-la, para que ele pudesse seguir criando a imagem e semelhança de Deus. No entanto, com o pecado da desobediência, da rebelião de Eva e de Adão, eles trilharam o seu próprio caminho, esquecendo os planos originais de Deus para a raça humana. Mas temos uma garantia de que Deus fará todas as coisas novas. Ele acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Portanto, esta situação de sofrimento, de dor, de tragédia, de caos, não é definitiva.
vai chegar um dia em que Deus restaurará todas as coisas. E é nessa esperança que nós caminhamos, porque sabemos que coisas novas, coisas grandes estão ainda por vir. E nós vivemos nesta esperança de que toda a criação que geme será redimida, será restaurada, será libertada. A Bíblia, por outro lado, ensina-nos e apresenta-nos Jesus como o último Adão. E a palavra último é importante, porque se fosse o segundo, poderia haver um terceiro, um quarto, um quinto, um décimo. Mas como ele é o último Adão, significa que não haverá outro Adão perfeito, como foi Jesus. E por isso, assim como todos em Adão morreram, se tornaram desobedientes, assim também todos, pela fé em Cristo, o último Adão, todos aqueles que creem, serão vivificados em Cristo. Verão restaurada a sua comunhão com Deus. E esta é uma das coisas novas que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Então somente deveremos permitir que Ele assim o faça. E é pela fé que nós conseguimos interagir com Deus, comunicar com Deus. É com palavras de fé, não de lógica humana, não de raciocínios filosóficos ou científicos, simplesmente pela fé, para que esteja ao alcance de todos. Em Cristo, podemos dizer que a nova criação já começou, porque ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porém, ainda não está terminada. Ainda gememos, ainda sofremos, ainda estamos sujeitos à morte física, mas a palavra de Deus diz-nos que aguardamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Uma das coisas também que precisa ser restaurada é o nosso corpo. Temos a promessa na Bíblia de que o nosso corpo será ressuscitado e transformado num corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus, para nunca mais ver a morte, sofrimento ou dor ou desequilíbrios emocionais. Não, será para viver uma felicidade plena e eterna. Não troques, meu amigo, a felicidade temporária, os prazeres desta vida temporários e vãos, com as coisas certas e seguras que são eternas e que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e que o buscam de coração sincero. Deus não remenda o pecado. Deus não restaura o que está corrompido sem antes o purificar. Porque lá no céu não entrará coisa alguma que contamine. A nova criação exige erradicação total do pecado. Deus trata o problema na raiz, não na rama ou nas folhas. Ele trata o problema na fonte, na origem de todo o mal, o pecado de desobediência humana. E sabes uma coisa? Deus não abandona a sua criação. Deus não abandona aquilo que um dia começou. Eis que eu crio novos céus e nova terra, diz em Isaías 65:17. E, portanto, a queda do homem não anulou o plano eterno de Deus, apenas revelou a profundidade da sua graça, porque, apesar de tudo, veio ao nosso encontro quando nós não o buscávamos. Deus deu o seu Filho e ele se entregou voluntariamente por nós quando nós éramos inimigos e estávamos ainda de costas voltadas. Por isso nós vemos a grande graça e o amor de Deus por nós. E um dia a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Uma criação caída não pode refletir plenamente a glória de Deus, mas a nova criação será o palco perfeito da sua glória eterna. Quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, não fala de destruição absoluta, mas da transformação gloriosa. Tal como o nosso corpo será o mesmo, mas glorificado, assim será talvez com a criação. Esperamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça, diz-nos o apóstolo Pedro. Justiça não como conceito, mas como um viver continuamente em justiça e em santidade e em verdade. Em jeito de conclusão, Apocalipse 21:5, como nós lemos ao início, não nos aponta apenas o futuro, mas é uma esperança presente. Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu da criação, Deus não desistiu do seu plano, Deus não desistiu de ti. Um dia não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais corrupção. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Escreve estas palavras porque são verdadeiras e fiéis. Até esse dia, vivemos como filhos da esperança, testemunhas da nova criação que já começou através de Cristo. Ele diz-nos: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Muitos têm a sua vinda por tardia, mas este tempo futuro está mais perto do que nunca. Por isso não adies para amanhã a decisão que precisas de fazer hoje. E para te ajudar a tomar uma decisão, queria que reflexionasses comigo. Se Deus precisa de fazer novas todas as coisas, o que é que isso revela sobre a condição do mundo? E o que é que revela isso sobre a minha própria condição em Cristo? Tenho consciência de que o pecado não afetou apenas os outros, mas também me afetou a mim, a minha natureza? Queria que reflexionasses e que meditasses. Estou a viver apenas à espera de alívio para o presente, com esperança na nova criação prometida por Deus? Isto é, a minha fé está centrada no conforto imediato ou na restauração completa que Deus prometeu? Se já estou em Cristo, há áreas da minha vida que ainda resistem à obra renovadora de Deus? O que é que ainda precisa de ser submetido ao senhorio de Cristo? A minha vida reflete que já pertenço à nova criação ou continuo a viver segundo os padrões deste mundo caído? Isto é, quem observa o meu caminhar vê sinais de esperança futura? E por último, tenho consciência de que a criação geme à espera da manifestação dos filhos de Deus e que eu faço parte desse testemunho? Ou seja, a minha vida aponta para a redenção futura que está para vir ou apenas confirma a frustração deste mundo presente? Por isso, eu te convido a aceitares da parte de Deus este desejo que parte do seu íntimo, do seu coração, de fazer novas todas as coisas, incluindo transformação de vidas. Ele quer fazer novo, Ele quer renovar, Ele quer fazer um corte com o passado e fazer algo novo. Queres tu permitir que Deus faça algo novo na tua vida? Há algo essencial que a Escritura deixa claro. A nova criação começa no coração do homem. Talvez estejas aqui e reconheças que ainda não experimentaste essa transformação. Podes até ter uma religião, mas não uma vida nova. Podes ser um ateu, não querer saber das coisas de Deus, nem creres em Deus, mas no entanto sentes a necessidade de uma vida restaurada.
Podes até ser daqueles que conheces textos bíblicos, mas ainda vives preso na culpa do pecado, ou sentes um vazio interior. Mas a boa notícia é esta: Cristo veio precisamente para isto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje Deus não te convida apenas para melhorar o teu comportamento, mas para nascer de novo. Precisas nascer de novo. Aqui está a boa nova do novo nascimento. Ele não oferece um remendo espiritual, mas uma vida completamente nova. Precisamos nascer pela fé, crendo na palavra de Deus. Se sentes que o teu coração ainda faz parte do mundo que geme, hoje podes tornar-te parte da esperança que liberta. Então somente chega-te a Deus verdadeiramente arrependido e crê em Cristo como teu Senhor e Salvador. Entrega-lhe o governo da tua vida e então sim, desfruta de todo o bom propósito de Deus para a tua vida. Que assim seja. Mas antes de terminar, quero-te convidar a fazer a oração do pecador arrependido que vou deixar aqui nos comentários. E Deus certamente vai ouvir o teu clamor e vai responder aos teus desejos, ansiedades e necessidades da alma, sobretudo. Que Deus seja glorificado em tudo.